Louvado seja o nome do Senhor. É bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã, juntos para adorarmos ao Senhor, nosso Deus. Eu convido você que abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos de número 32, versículos 1 e 2. Livro dos Salmos, Salmo 32, versículos 1 e 2. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele venha abençoar grandemente o culto nesta manhã. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor meu Deus, aqui em Tua presença. E nesta manhã, Senhor, nos colocamos em adoração, bendizendo o Teu santo nome, pela grande oportunidade que o Senhor concede a nós de podermos, Senhor, estar na Tua casa. Ó Senhor, como é bom, Senhor, estar em Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor teve com cada um de nós, por todo esse tempo, Senhor, em que nós passamos, Senhor, distanciados, sem poder, Senhor, estar na Tua casa. Mas hoje, ó Deus, estamos, Senhor, na Tua presença. E por isso, Senhor, nos alegramos. Ó Senhor, que a Tua presença seja real em nosso meio. E que o Teu nome, ó Deus, seja engrandecido. É o que eu te peço, ó Deus, e te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Livro dos Salmos, Salmo 32, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há engano. Amém? Então, nesse momento, nós vamos louvar, vamos adorar, exaltar o nome do Senhor. Louvemos ao Senhor. Amém? Cumprimento a todos neste momento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? É com grande alegria, meu amado, que estamos aqui, juntos para adorar a este Deus maravilhoso. Aqui o Salmo 42, ele diz: como a costa, ela brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Amém? Que a cada dia nós possamos ter sede, vontade de querer a cada dia mais e mais a presença de Deus. E eu convido você com alegria neste momento, venha louvar e engrandecer ao Senhor Jesus Cristo com alegria. Amém? Aleluia. Todos juntos, louvemos ao Senhor. Amém? Tu és maravilhoso, Senhor. Vamos, palmas, amém? Lá do trono, Senhor, Ele se inclina para ouvir o louvor na sua vida, amém? Então que você possa expressar o melhor do louvor e adoração a este Deus. Aleluia. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Do agora, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Do agora, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos.
autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor. Oh, amado Deus, nós nos alegramos diante da Tua presença, ó Pai. Não existe outro lugar melhor do que poder estar aqui, ó Pai, para expressar o nosso louvor e adoração ao Teu nome, Altíssimo. Aleluia. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar, Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus, o autor do seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, oh, oh, nosso louvor, nosso louvor, oh, oh, nosso louvor, nosso louvor, oh, oh, nosso louvor, nosso louvor. Pai amado, juntamente com a Tua igreja, podendo expressar o louvor e a adoração ao Teu nome, Jesus. Como é bom poder ouvir o som de aplausos ao Senhor Jesus, em poder contemplar cada vida, cada rosto, podendo aqui adorando a Deus juntamente. Amém, amados? Que essa alegria nunca venha sair do nosso coração, que esse desejo a cada dia venha arder em nossos corações, que nem os Salmos de número 27, né, o 4, é um salmo bastante conhecido. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Que você possa cada dia expressar a este Deus tão maravilhoso, que tem sustentado e cuidado a cada dia de nossas vidas, e que você possa cada dia desejar isso, buscar o Senhor, em querer desejar estar na casa dele, amém? Que você possa ainda com alegria celebrar o Senhor. Nós estamos aqui presentes, enquanto muitos, né, à noite vão estar participando desse culto, que você possa ir na sua casa também adorar o Senhor, render o melhor adoração a este Deus, e que assim tiver uma oportunidade, você venha juntamente conosco a celebrar, a louvar e adorar a este Deus maravilhoso, amém? Louvemos ao Senhor com alegria nessa manhã, amém? Tu és bom, ó Deus, e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Celebra ao Senhor, exalte ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és.
Deus é bom. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Expressa o melhor ao Senhor nessa manhã, amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Toda a igreja Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. maravilhoso Deus. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Diga isso que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Tu és maravilhoso, Senhor. Rendemos a Ti, ó Pai, a cada dia, porque grande é o Teu amor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Santo és, ó Pai. Eu quero ver a minha igreja bem forte adorando ao Senhor. Declare a Ele: te adorarei. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Por tudo que é, Senhor. Te adorarei. Aleluia. Aleluia. Sim, ó Deus. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Eu quero ver a igreja. Deus é bom. Nós te adoramos por tudo que és. És o Deus Criador de todas as coisas. Assim como foi lido aqui na palavra introdutória. Feliz é aquele cujas transgressões é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Porque outrora estávamos distantes, mas hoje estamos aqui para a glória e louvor do nome dEle. Que você possa cada dia reconhecer, meu amado, que sem Ele nada somos. Amém? Tudo que somos hoje é porque é o Senhor em nossas vidas. Se somos melhores, é porque o Espírito Santo de Deus nos molda dia após dia. E que você possa cada dia, de todo o seu coração, engrandecer o Senhor, agradecer a Ele, porque outrora estávamos distantes, condenação, mas hoje através desse amor, hoje somos felizes, porque o Senhor perdoou nossas vidas, amém? E você e eu hoje temos livre acesso à presença de Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Quanta saudade, né, de poder estar aqui juntos, fechar os nossos olhos, adorar o Senhor. Em todo lugar Deus se faz presente, meu amado, em todo lugar. Mas nada é melhor do que sentir essa presença aqui gloriosa do Senhor juntamente com os amados irmãos. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos e se rendesse na presença de Deus. Não tenha vergonha de chorar, de sorrir, mas tenha de liberdade para que o Espírito Santo de Deus venha aquecer o seu coração nessa manhã e que você venha sair daqui essa manhã dizendo: Senhor, a tua presença é maravilhosa. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e adorasse o Senhor, rendesse a Ele a adoração perfeita, o louvor a cada dia. Amém? Feche os seus olhos e engrandeça a cada dia esse Deus maravilhoso. Aleluia. Tu és grande, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, por tão grande amor, ó Deus. Outrora estávamos distantes, mas através do teu imenso amor, ó Deus,
estamos aqui e nós declaramos que nós não somos nada sem a tua presença. Aleluia. Adora o Senhor, amados. De todo o seu coração, meu amado. Queremos, ó Pai, o teu nome engrandecer e agradecer-te pela obra que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Deus. Aleluia. Grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória. Aleluias. É Ele que nos ajuda Contra o inimigo. Por isso diante dele, toda a igreja se prostra, ó Deus. Nos prostramos diante de ti, ó Pai amado. Aleluias. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. No teu imenso amor, ó Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande Deus e muito digno de todo louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele tua igreja se prostra em adoração a ti, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois somente tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és
Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Apesar da sua glória, é um Deus que se importa conosco, amém? Assim como o Pai se compadece do Filho, assim tu nos amas, ó Deus. E nós estamos aqui para te adorar, para te agradecer a cada dia, amém? Que você possa aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. A Ele seja o louvor e a adoração para todos sempre. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Bom estarmos na presença do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus novamente aqui no livro dos Salmos. Salmo de número 32. Salmo 32, versículos 3 e 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, aqui em tua casa e viemos, Senhor, te adorar, te exaltar, bendizer o teu santo nome, pois o Senhor é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Mas, Senhor, neste momento, Senhor, nos colocamos com o coração aberto, prontos, Senhor, para ouvirmos e recebermos a tua palavra. Ó Deus, fale conosco. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Que a tua palavra, Senhor, venha gerar, Senhor, transformações em nossa vida. Desperta-nos, Senhor, ao melhor relacionamento contigo. Ó Santo de Israel, olha para o teu povo, olha, Senhor, para a tua igreja. Senhor, dai-me, Senhor, a capacitação, a graça, a unção, a sabedoria para transmitir a tua palavra e fala conosco, ó Deus, de um modo poderoso. É o que eu te peço, ó Deus, e te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se. É muito bom poder estar na casa do Senhor novamente, adorando ao Senhor, exaltando ao seu santo nome. Salmo 32 é o salmo que Deus nos deu a direção para esse culto de retorno. Esse culto tão especial, após 3 meses sem poder estar aqui na casa do Senhor, 3 meses sem participarmos da ceia do Senhor, eu vejo que a ceia, ela expressa a comunhão, um memorial de tudo aquilo que o Senhor fez em nosso favor, e eu entendo que o culto de Santa Ceia, ele deve ser presencial. Então, esse momento é único, em que nós estamos de volta na casa do Senhor para celebrarmos a ceia do Senhor. Isso é muito importante para a nossa vida. E como culto de ceia, é um momento de nós fazermos uma reflexão como está a nossa vida. Então, esse salmo é o salmo de Davi. O tema desse salmo é a felicidade do homem que é perdoado por Deus. E nós sabemos que Davi,
era um homem segundo o coração de Deus, e homens, mulheres, pessoas segundo o coração de Deus, não são pessoas que não estão sujeitas a errar. E muitas das vezes nós erramos. A palavra de Deus diz que se dissermos que nós não temos pecado, somos mentirosos. Mas a mesma palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor nosso Deus é fiel, Ele é poderoso para nos perdoar. O próprio Davi, no Salmo 51, ele diz: há um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. Deus, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa estrutura, e Ele não procura homens perfeitos, porque isso não existe, mas Ele procura homens, mulheres, pessoas sinceras, pessoas que têm um coração que se quebranta, pessoas que não tentam encobertar o próprio erro, mas pessoas que têm coragem de olhar no fundo do seu íntimo, enxergar o seu erro e confessar a Deus a sua fraqueza e buscar o perdão de Deus. Então, esse salmo, Davi foi inspirado a escrever, trazendo na sua memória uma experiência triste ao qual ele viveu. Nós sabemos que Davi, ele foi um rei ungido, um rei que agradou a Deus, mas um certo dia ele está fora da posição que Deus desejava. Se você ler, eu não vou ler o texto, mas lá na segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 11, narra a história da queda de Davi. Davi, um certo dia, ao invés de estar na posição que Deus havia determinado para ele, ao invés de estar à frente da batalha, ele resolveu ficar em casa. E cometeu o primeiro erro, de não estar no lugar onde Deus desejava que ele estivesse. E, de repente, um abismo puxa outro abismo, o rei, ao invés de todo mundo guerreando, o rei dormindo. E quantos estão dormindo? Negligenciando. E está lá Davi dormindo. De repente, ele acorda, vai passear no palácio, e lá no pátio ele avista à distância uma mulher bonita. E essa mulher casada com o seu servo fiel chamado Urias, ele cobiça aquela mulher, e não apenas a cobiça, mas ele, com a sua autoridade e prepotência, ele manda buscar aquela mulher, e não satisfeito com isso, ele adultera com aquela mulher, e depois que ele fez tudo isso, ele tentou encobrir o seu próprio erro. E, na mente de Davi, um homem que nesse momento se distanciou de Deus, com a sua mente agora obscurecida, porque o pecado, muitas das vezes, ele cega o nosso entendimento, Davi elaborou um plano que, aos olhos dele, seria perfeito. Israel estava em guerra, ele dá ordem ao seu general para que colocasse Urias à frente da batalha e não desse a cobertura que Urias necessitasse. Certamente o inimigo destruiria a vida de Urias e o seu problema estava resolvido. Por quê?
além dele ter adulterado com Betseba, a mulher ficou grávida. Então agora ele tinha que dar um jeito. E aos olhos de Davi, aquele plano foi um plano perfeito. Resolveu. Urias morreu. Eu tomo essa mulher também para ser uma das minhas esposas e o problema está resolvido. Eu pergunto, nós podemos, até esconder os nossos erros dos homens, mas eu pergunto, será que é possível esconder algum erro daquele que tudo vê? A Bíblia diz que não. Tudo está patentemente nu diante dos olhos daquele com que nós vamos tratar. E Davi tentou esconder os seus erros. E nesse salmo, ele narra, nos versículos 3 e 4, o que acontece na vida do homem que tenta esconder os seus próprios erros. E depois, no restante do salmo, mais a sua introdução, ele mostra o efeito do perdão. Então, esse salmo é uma exortação ao arrependimento, pois a um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. Ainda que os nossos pecados sejam vermelho como a escarlate, escuro como o carmesim, quando realmente nós nos arrependemos de modo sincero, Deus é poderoso para perdoar os nossos erros. Amém? O homem que confessa o seu pecado e abandona o seu erro, alcança a misericórdia de Deus. E Davi, ele começa aqui, no versículo 3 e o versículo 4, mostrando exatamente o que o pecado, quando ele está oculto na nossa vida, ou seja, o pecado não confessado, o pecado não arrependido, o que ele causa na vida do homem. E ele diz assim no versículo 3, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então, quando nós olhamos esse intervalo aqui do versículo 3 e 4, nós vimos que quando o pecado ele está oculto na nossa vida, ele causa alguns males. A primeira coisa, ele destrói a nossa saúde. Então, o pecado gera doença. O pecado transtorna a mente. O pecado, ele começa a roubar a nossa paz. Nós já não dormimos bem, nós já não comemos bem, tudo que nós fazemos perde o sentido. E se nós olharmos, até a definição de saúde pela OMS, saúde é o bem-estar físico, mental e espiritual. Então, quando nós não estamos bem conosco mesmo, e quando nós não estamos bem com Deus, nós começamos a adoecer. E boas partes das doenças, elas são de origem psicossomáticas, ou seja, problemas mal resolvidos, coisas que nós guardamos no nosso coração e que nós tentamos esconder de alguém, ou tentamos esconder até mesmo de Deus, embora temos a consciência que de Deus é impossível nós conseguirmos esconder alguma coisa. Então o pecado, ele faz com que muitas das vezes nós começamos a nos adoecer. Então ele diz assim,
enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. Ou seja, toda a sua estrutura desabou. Toda a sua vida começou a enfraquecer, porque ele tentou esconder, tentou encobrir os seus erros. E isso gera uma enfermidade no corpo, uma enfermidade na alma. E ele diz aqui também que o pecado, o sentimento de culpa, ele rouba a nossa paz e a nossa comunhão com Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Imagina como é gostoso, e Davi sabia disso, ele tinha prazer de estar na casa do Senhor, aquele homem que dizia assim, mais vale um dia na tua casa do que em outra parte 1000. O mesmo homem que disse, né, uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor, quando? Todos os dias da minha vida. Então esse homem que tinha prazer de estar em comunhão com Deus, agora Davi não. Davi, se ele pudesse se esconder de Deus, fazer um buraco, se ele pudesse entrar num abismo, se isso fosse possível, e quando realmente nós estamos com o pecado oculto na nossa vida, nós não temos comunhão com Deus. Então Davi, ele via Deus como um problema para ele. Só que Deus não era um problema. O problema era ele. O problema era algo que estava na vida dele. Então ele diz, olha, dia e noite. Ou seja, eu não consigo mais dormir. Eu já perdi o prazer da minha vida, eu já não sei mais o que eu faço, porque dia e noite eu sinto que a mão de Deus está sobre a minha vida. E quando a gente está nesse sentimento de culpa, a gente está se sentindo sujo, e quem nunca passou por isso, atire a primeira pedra. Quem nunca errou? Eu disse no começo do sermão que não é que o crente não erra, mas o crente não esconde o seu erro. O crente ele não se demora para resolver os seus problemas, porque ele sabe a gravidade que é guardar um pecado dentro de si. Esse pecado gera enfermidade. Esse pecado gera perturbação da mente e separação de Deus. E ele diz que esse pecado rouba também a nossa alegria. Olha o que diz aqui, no versículo 4 final, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Às vezes nós brincamos que cara feia é fome, eu digo que cara feia é pecado oculto. Existe um semblante alegre, expresso no gozo da nossa comunhão com Deus. Mas quando nós deixamos algo que atrapalha esta comunhão, nós começamos a ficar doente, nós começamos a sentir culpa, nós começamos a achar que Deus vai nos punir. E Deus julga o pecado, a gente sabe a gravidade do pecado. E o humor fica alterado. A alegria vai embora. Já não sente mais prazer, já não sente mais o gozo da comunhão com Deus. Isso passa a ser um grande problema na nossa vida. E Davi, com toda a propriedade, ele expressa algo que ele viveu, algo que ele enfrentou na vida dele, escreveu esse salmo, e esse salmo ele serve de exortação ao arrependimento. Ao lermos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence que também precisamos avaliar a nossa vida, a nossa conduta, porque não podemos jamais deixar algo na nossa vida que venha a atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Mas essa foi a experiência negativa da vida de Davi. Mas agora ele começa a falar de como mudar essa situação. Amém? Será que há esperança para nós? Repita comigo.
a um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. Davi vai falar que sacrifícios, ou seja, oferta sem arrependimento, não serve para nada, é só religiosidade. Mas a contrição de coração, o arrependimento sincero, leva à confissão do erro e ao abandono do pecado. Isso gera mudança. Isso agrada a Deus. Amém? Quando nós confessamos os nossos erros, embora Deus já sabe, mas Ele quer que a gente confesse, põe para fora. Não fique guardando pecado de estimação, não. Quando nós confessamos os nossos erros, quando nós nos arrependemos de modo sincero, Deus nos perdoa. Porque como um pai, Ele se compadece dos filhos, Ele conhece a nossa estrutura. Eu digo para você, nesta manhã, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu digo uma coisa para você: não perca o seu sono, não perca a sua comunhão com Deus, não deixe as enfermidades da alma ou do corpo tomar conta da sua vida. O segredo da cura, o segredo de uma vida de comunhão com Deus está em arrepender-se e confessar os erros e buscar o perdão de Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Aleluia. Quando nós temos a coragem de dizer para Deus: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, receba-me como um dos teus empregados. Deus estende os seus braços e nos recebe de volta à comunhão. Então, a confissão sincera, o arrependimento sincero muda o nosso relacionamento com Deus. O abandono das práticas pecaminosas nos leva a desfrutar da bênção do perdão, da bênção da comunhão com Deus. E Davi expressa como que Deus age em favor daquele que de modo sincero, com um coração sem engano, coloca a sua fraqueza, a sua miséria, o seu pecado diante daquele que pode perdoar. Olha o que ele diz aqui no versículo 2. Bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Davi usa 3 expressões para mostrar o perdão de Deus. Deus não apenas perdoa. Às vezes nós dizemos que perdoamos, mas guardamos. Deus perdoa, Deus cobre o pecado. Essa expressão cobrir dá a ideia de alguém que tirou o pecado de diante dos olhos. Davi, antes da confissão, ele, dia e noite, sabia que o seu pecado estava diante dos olhos de Deus. Mas agora não. Ele sabe que Deus o perdoou. Ele sabe que Deus cobriu o seu pecado. O pecado foi afastado de diante dos olhos de Deus. E se foi afastado de diante dos olhos de Deus, também é afastado diante dos nossos olhos. Porque quando a gente está com algo perturbando a nossa vida, a gente pode até fechar os olhos, mas continua diante dos nossos olhos. Mas Deus, quando nós nos sentimos perdoados por Deus, aquilo que perturbava a nossa mente, que roubava a nossa paz, vai embora. E a alegria volta a tomar conta da nossa vida. Por isso ele diz, eu fui perdoado. Deus não apenas perdoou, Deus cobriu o meu pecado. E ele diz ainda, feliz é o homem cujo Senhor não imputa a maldade. Ou seja, imputar significa dar algo, ou seja, depositar algo na conta. Ou seja, o que um pecador merece?
O que um pecador merece? O castigo, a punição. Mas Deus, quando há uma contrição de coração, Deus não imputa aquilo que eu mereço, mas Deus age de modo misericordioso e acredita justiça para aquele que confessa o seu pecado, arrependa e crê que Deus é perdoador do seu erro. Então Deus deposita justiça na nossa conta. E maravilhoso é compreendermos como Deus age. E quando nós sentimos o perdão de Deus, tudo muda. Aquilo que nós perdemos, vamos imaginar Davi ficando doente, sem paz, com medo de tudo, Davi sem dormir, perturbado, perdeu tudo. Mas agora, quando ele confessou os seus erros, tudo mudou. Por isso ele diz, bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que alcança o perdão de Deus. Amém? Feliz é o homem. Feliz é aquele que realmente é perdoado por Deus. Porque isso muda toda a nossa vida, toda a nossa história. E ele começa aqui, a partir do versículo 6, mostrar o efeito desse perdão. Olha o que ele diz aqui no versículo 6 e 7. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até transbordar, até no transbordar de muitas águas, estavas e elas não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegre cantos e livramento. Ou seja, quando nós confessamos os nossos erros, abandonamos os nossos pecados e alcançamos o perdão de Deus, Ele nos devolve a intimidade com Deus, amém? Nós passamos a ter novamente intimidade com Deus. O que o pecado fez? Quem era Deus para Davi? Deus é aquele que estava com a mão sobre ele. Agora, Davi confessou o seu erro. Então, agora Davi, ele pode dobrar o seu joelho, por isso que ele diz assim, pelo que todo aquele que é santo, ou seja, que se separou do pecado, orará a ti a tempo de poder achar. Então o pecado faz nós nos escondermos de Deus. Agora o perdão nos aproxima. Aqui nós vemos um homem se curvando diante de Deus em oração e podendo achar Deus, podendo ter comunhão com Deus. Agora ele é perdoado e pode se apresentar diante de Deus em uma oração sincera. Agora Davi, ele entende que a vida dele voltou a ter sentido, porque agora ele está novamente sob os cuidados de Deus. Olha o que ele diz na parte A do versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo. Enquanto ele estava no pecado, ele tentava se esconder de Deus. Agora que ele se arrependeu, ele se esconde em Deus. Ele se abriga em Deus. Agora ele está no lugar seguro, no lugar onde nada mais rouba a sua paz, nada mais perturba a sua mente. Agora, novamente, ele se alegra, porque existe um Deus que cuida da vida dele e que dá os livramentos que ele precisa nos momentos mais difíceis da sua vida. E essa mesma verdade, ela pode ser aplicada em nossa vida. Quando nós nos arrependemos, nós oramos e temos a certeza que Deus ouve a nossa oração. Quando nós realmente nos arrependemos, nós entendemos que nós estamos agora perdoados e novamente debaixo dos cuidados de Deus. Quando nós realmente nos arrependemos, ainda que seja muito grave, Deus não apenas perdoa, mas Ele devolve a alegria, coisa que alguém que está
com algo oculto na vida, não consegue ter. E a vida, ela fica uma vida seca, uma vida vazia. É muito bom quando nós entendemos que Deus ouve a nossa oração e responde, quando Deus é aquele que nos guarda, quando Deus é aquele que garante todos os livramentos. Isso, a nossa vida passa a ser uma vida diferente, uma vida recheada, não de sequidão e de mau humor, mas uma vida alegre. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui no versículo 8 e 9, que Deus não apenas perdoa e devolve coisas que o pecado separa da vida da gente, mas Deus também nos instrui, ou seja, ensina. Deus mostra, olha, você errou nisso e nisso, eu vou te ensinar um caminho para você não fazer isso de novo. Deus, como um pai, ele instrui aquele que se quebranta. Olha o que o Davi diz aqui, ó. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Ele está imaginando que Deus não apenas nos ensina, mas Deus nos guia com os seus olhos. Quando eu era garoto, minha mãe era uma pessoa bastante presente na nossa vida, e aquela criação bem rígida e conservadora de antigamente, quando a gente ia sair de casa, vamos fazer uma visita na casa de uma amiga dela lá. Antes de sair de casa, ela sentava eu e minha irmã mais velha, e ali ela rezava ali uma cartilha para a gente. Olha, lá vocês vão sentar do meu lado, não vão se oferecer alguma coisa, não pegue nada, olhe no meu olho, e começava a fazer tudo. Não é para sair de perto de mim, não é para juntar com outras crianças, fazer algazarra na casa, e falava várias coisas. E a gente ia para casa daquela visita, sentava eu de um lado, minha irmã do outro, e ficava. Às vezes o pessoal oferecia alguma coisa, não. Às vezes estava até querendo, falava assim, não estava querendo. E a mãe estava só de olho na mãe. Então, com os olhos, a minha mãe, ela dizia para mim o que eu poderia fazer e o que eu não poderia fazer. Agora, se a minha mãe, que era uma pessoa imperfeita e ilimitada, e errou bastante conosco, mas graças a Deus acertou muito mais. Eu tenho boas lembranças dela. Agora, imagina Deus que é perfeito. Deus, Davi está falando, olha, Deus me ensina o caminho e Deus também me guarda com os seus olhos. Então, quando realmente nós somos perdoados, Deus nos ensina o que é certo e a gente não precisa ficar mais preocupado com Deus, porque aonde a gente vai, Deus está me guiando com os seus olhos. Olha, eu sei que Deus está me vendo. Essa é a consciência de um homem, de uma mulher que está em comunhão com Deus. Isso é muito importante. Por quê? Ele fala aqui, olha, não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio, para que não se atirem a ti. Ou seja, quando o homem está separado de Deus, ele é como um cavalo sem limite, que só quer avançar, então precisa botar um cabresto para segurar ele. Quando o homem está longe de Deus, ele é como uma mula empacada, que precisa colocar freio nela para poder, mas quando o homem está em comunhão com Deus, Deus o instrui, Deus o ensina, Deus não precisa pôr mais cabresto, Deus o guia apenas com o seu olhar. Ele tem consciência de que aonde ele for, porque Deus conhece o nosso levantar, Deus conhece o nosso assentar, Deus conhece todos os nossos caminhos, para onde iremos, para onde fugiremos da presença do Senhor. Aonde nós formos, Deus está nos vendo. Essa é a consciência de um homem que vive em comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para a gente encerrar, o versículo 10 e 11, ele diz assim, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos
os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então, Davi, ele fala assim, olha, quando Deus nos perdoa, Ele não apenas perdoa, mas Ele cobre a nossa vida com a sua misericórdia. Amém? Deus é misericordioso? Amém. Repita comigo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, porque as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Quando nós entendemos o que é um Deus misericordioso, nós não temos medo de chegar no nosso Pai e contar para Ele as nossas fraquezas, os nossos pecados e pedir para que Ele nos ajude a mudar de vida. Amém? Deus ajuda? Deus, há um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. Que esse salmo possa servir de orientação para a nossa vida, de exortação ao arrependimento. Hoje nós participaremos da ceia do Senhor, e a palavra de Deus diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então é um momento de nós olharmos dentro do nosso coração, consertarmos os nossos altares e não deixar que nada venha assim interpor entre a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. Porque a nossa vida só tem sentido quando nós nos sentimos amados, cuidados e protegidos por Deus. E o Senhor perdoa. Ele já perdoou os nossos pecados no passado, quando nós entregamos a vida a Jesus. Mas mesmo nós que já temos Jesus como Senhor, muitas das vezes nós erramos, mas nós não podemos permanecer no erro. Não é hora de nós avaliarmos a nossa conduta. Não fique doente por causa de pecado, mas se arrependa, confie no Senhor, volte à comunhão com Deus, porque realmente vale a pena estar debaixo dos cuidados do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a nossa vida. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, aqui em Tua presença e temos ouvido, Senhor, a Tua palavra, esta palavra viva, esta palavra poderosa, esta palavra eficaz, esta palavra penetrante. Ó Senhor, eu peço que o Senhor venha sondar os nossos corações e ver se há em nós, Senhor meu Deus, algum caminho mau. Asperge sobre a nossa vida o sangue da purificação. Limpa-nos, ó Deus, perdoa, Senhor, os nossos erros. Ó Senhor, ajude-nos a melhorar, Senhor, a cada dia, e que nada venha, Senhor, meu Deus, atrapalhar, Senhor, a nossa intimidade, a nossa comunhão, que possamos, Senhor, sentir o Senhor como um Deus que cuida da nossa vida e que livra a nossa vida, Senhor, das quedas. Guarda, Senhor, cada um dos teus servos e servas, e que possamos sempre ter prazer de estar, Senhor, em tua presença. Não permita, Senhor, que nada venha, Senhor, roubar a nossa alegria, roubar a nossa felicidade. Pois a tua palavra, Senhor, diz: feliz é o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, e cuja, Senhor, a maldade não lhe é imputa, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, e ajudai-nos, Senhor, a melhorarmos a cada dia, e que a nossa vida, ó Deus, seja para louvor e glória do seu santo nome. Te louvamos, te exaltamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos adorar o Senhor. Ooh.
totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Senhor. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Exaltado seja, Senhor, o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelos cuidados que o Senhor tem tido com a nossa vida. Nós te louvamos e nós te bendizemos para todo sempre. Senhor, engrandecemos, Senhor, pois toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Senhor, seja dado a ti. Exaltamos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos presentes, e juntos vamos dizer amém.